Bom dia, pessoal. Depois de alguns problemas aí, né, de que impossibilitou que a gente começasse nossas aulas de forma efetiva, hoje a gente começa um pouco mais hard no nosso curso, tá? E, bom, antes de começar a aula propriamente dita, vocês estão vendo minha tela? Sim, professor. Tá. Eu esqueci de fazer, vou fazer nesse momento, tá? O carregamento de alguns conteúdos aqui para vocês no Teams, tá? Onde vocês poderão baixar os arquivos relacionados com esta disciplina, tá? Então, aqui em postagens, tá? No geral, aliás, no menu geral, tem aqui o menu postagem, arquivos, cadernos, tá? E aqui no arquivos eu vou acrescentar uma pasta chamada de unidade 1. Então, todos os materiais didáticos que eu vou disponibilizar para vocês vão estar aqui nestas páginas, nessa pasta, tá? Chamada unidade 1. Então, o primeiro delas é o conteúdo relacionado com a nossa disciplina, né? Com este capítulo, né, de problemas que deram origem à mecânica quântica, radiação, né? Bom, então esse aqui é o primeiro arquivo que eu vou mostrar para vocês, tá? Que eu vou disponibilizar. É um conteúdo relacionado com a radiação térmica. Esta é uma nota de aula do professor Carlos Lima, tá? De física moderna. E esse primeiro capítulo, ele vai falar de radiação térmica, corpo negro, teoria clássica da radiação de cavidade de Rayleigh-Jeanson, teoria de Planck da radiação de cavidade, tá? Notem que como é uma nota de aula mesmo dele, né? Tá manuscrito esse material, né? E aí, depois, ao final de toda a descrição teórica que ele faz sobre o assunto, lá no final do arquivo, tem uma lista de exercícios aí contendo 16 exercícios, né, deste capítulo. Bom, eu coloquei 16 exercícios porque vocês podem ficar à vontade para fazer todos os exercícios. O que eu vou corrigir, obviamente, né, que vai fazer parte da avaliação de vocês, vai ser uma seleção desta lista. Tá? Então, para cada capítulo, eu vou selecionar uns 5, 6 exercícios em que vocês devem entregar, tá, dentro de um determinado período. Então, este arquivo relacionado, né, com a radiação térmica e corpo negro já está disponível para vocês nesse momento. Então, se vocês entrarem aí na pasta de arquivos, tá, vem na unidade 1 e vocês vão ter lá esse arquivo que eu acabei de disponibilizar. Muito bem, vamos disponibilizar mais um outro material, que é a principal apostila que eu vou usar nessa disciplina, que é o material do professor Abraham Moisés Cohen. Então, nesse momento, ela já está disponível para vocês baixarem, tá? E aí, vocês vão notar que nas minhas aulas, né, boa parte delas, eu vou estar falando com vocês sobre assunto relacionado nesta apostila. Bom trabalho, tchau. Então, hoje a gente vai falar de radiação do corpo negro, teoria de Prevost, leis de Kirchhoff, né? Possivelmente lei de Stefan, Wien, Rayleigh-Jeanson, a gente fala na próxima aula, né? Na aula de sexta-feira, tá? E aí vocês vão notar que minha aula vai estar baseada neste material, né? Então, Professor, pode falar. só um adendo aqui. Olha só, essa lista aí que o senhor acabou de falar que tem, a gente não precisa entregar ela assim daqui uma semana. Seria bom, mas não precisa, né? Não, primeiro eu dou o conteúdo, né? Vou dar alguns exemplos e aí eu dou um prazo para vocês entregarem, tá? Se esse prazo, né, for curto, ou se esse prazo, né, por algum motivo, né, que vocês tenham algum problema e não consiga entregar dentro do prazo que eu estipular, vocês me avisam e aí eu abro o ambiente no AVA para que dê mais um tempo para vocês entregarem. Tudo bem? Então Com beleza. certeza Fechou, eu vou chorar professor. por mais tempo, professor. Eu também. Faz parte do nosso ciclo, mas a gente não vai ficar empatando, não, professor. Chora. Se realmente
não conseguir entregar, ou se você falar assim, não vou mudar, então o negócio vai pela metade, pelo menos na minha parte. Vou ser sincera com você. Tudo bem, mas chora quem sente dor, não é verdade? É verdade. Eu sinto dor o tempo todo, eu tô aqui chorando, mas tudo Chora quem bem, sente dor. vamos. E fazer um curso de física sem sentir dor é para muito pouco. É real, professor. É para muitas poucas pessoas, né? Bom, eu, particularmente, quando fui aluno de física, eu senti dor do início ao final. Porque é muita coisa. Ainda hoje eu sinto dor com as coisas que eu estudo, né? Professor, você fez em 3 anos e meio, não foi que você tinha me ensinado uma vez? Foi, 3 anos e meio. Nossa, nunca que eu tenho cabeça, saúde mental para isso, mas parabéns, professor, que você foi até o final. Para ver o quanto de dor que eu Verdade, senti em professor, 3 anos e meio, parabéns. né? É verdade. Mas tudo Mas bem, não tinha professor. tudo isso de matéria, não, né? Na licenciatura, igual tem agora. 10 semestres. Que é isso, gente? Agora não Pelo dá, amor de Deus. agora não dá para fazer que aumentaram as cargas horárias de estágio, né? Tem as atividades complementares que não tinham antes. Não tinha? Atividades complementares não. Ah, meu Deus. Mas o que eu posso dizer é que eu fiz um curso de licenciatura muito forte, relacionado com as matérias de física. Tanto é que quando o MEC enviou 2 técnicos para nos avaliar, né, técnico entre aspas, né, que foi um professor da URGS e um professor da Federal do Ceará. E por sorte, quando eles foram nos visitar, eu estava no último semestre do curso, né? E conversando com eles, eles nos disseram que a licenciatura que nós estávamos fazendo naquela época, noturno, estava mais próximo de um curso de bacharelado do que de um curso de licenciatura. Tamanho era cargas horárias que a gente tinha de física mesmo nessa disciplina, nesse curso, né? Hoje tem menos. Hoje eu acho que a licenciatura ela se afastou mais da física, bacharelado, né? E se aproximou mais dos aspectos relacionados com o ensino. Isso é bom? Eu acho que sim, porque vocês que fazem licenciatura, né, devem se capacitar também com o que se relaciona com o psicológico do aluno, com o didático, né, do próprio processo de ensino e aprendizagem, da gestão de escola, né, porque a gente tem esse curso para formar professores que vão atuar nas escolas. Né? Esse é o principal objetivo. Obviamente, alunos de licenciatura que se A sentem... Ruda fica puto com isso aí, professor. Ele fica puto porque, né, como você falou, a gente se afastou um pouco, essa grade nova se afastou um pouco da física mesmo, porque a gente não tem mecânica clássica 2, por exemplo, não tem eletro 2, várias coisas. Ele fica só o ódio com isso aí. Mas é porque o Alberto, ele pensa... o pensamento dele é voltado para a formação de mestres e doutores para fazer pesquisa. Eu entendo essa Sim, reclamação sim, dele, sim. Eu tá? também entendo e concordo também com ele. Mas vocês não estão prejudicados porque nós temos um curso de bacharelado. Se você sente que a sua formação em física está prejudicada, você pode complementar com as Fazer disciplinas matérias, né? exato. Sim, sim, Entendeu? sim, tô ligada, professor. Então, nesse sentido, eu não vejo que o prejuízo é muito grande. Né? Eu concordo Certo. que a licenciatura ficou um pouco mais fraca de conteúdo da física, mas eu acho importante a gente focar também no aspecto de formação docente. Né? Obviamente, para você atuar como docente na área de física, não é só a didática que a gente tem que trabalhar, a gente tem que trabalhar o conteúdo de física também, né? E isso a gente faz, isso eu vou fazer nesta disciplina. Vocês vão ver que a minha disciplina ela é relativamente pesada, em termos de formalismo, em termos de conceitos e em termos de formulações matemáticas. Tá? Isso eu não vou aliviar. A gente vai fazer nessa disciplina uma disciplina forte, preparar qualquer um de vocês para fazer um curso de mecânica quântica 1 e se quiser fazer um curso de mecânica quântica 2, vocês vão estar preparados. Tá? Então, este é o objetivo da minha disciplina.
Você colocou o terror agora em mim, hein? Bom dia, agora sim. Agora o dia começou. Bom dia, professor. Agora ele vai. É isso aí. Mas tudo bem, professor. Mas a única limitação que vocês vão ter nessa disciplina minha vai ser vocês mesmos, né? O que vocês quiserem aprender, vocês vão ter capacidade de aprender. O que Oh, você está diferencia, confiando muito, hein, professor? que vai diferenciar o aprendizado de um aluno e do outro, né, é o tempo que o aluno se dedica para a disciplina. Exatamente. Alguns precisam de um tempo maior do que outros, né, para aprender, para ter o mesmo nível de aproveitamento. Isso é natural, muda de uma pessoa para outra, né? Mas, em termos de aprendizagem desta disciplina, o único limitante serão vocês mesmos, tá? Obviamente, não estou falando que vocês vão ser limitados, né? A gente passa por cada problema, principalmente nesse período de pandemia, né? Tem vários outros aspectos que nos limitam ainda mais. Não é só vocês, a mim também. Vocês vão ver que às vezes eu vou dar uma aula muito top e vai ter vezes que minha aula vai ser uma porcaria. Eu sinto isso às vezes também. Né? Mas isso vai do dia a dia e com o tempo o que importa é que, no geral, esse curso seja bem dado. Bom, esse é um dos principais materiais, como eu disse, tá? Haverão outros. Tá? Por exemplo, quando a gente falar de... quando nós formos falar de efeito fotoelétrico, efeito Compton, vocês vão notar que nesse material não tem uma linha escrita sobre efeito fotoelétrico e efeito Compton. Né? E aí eu vou usar o material do Esberg para falar sobre esses dois tópicos. Tá? E à medida que for evoluindo, essas notas de aulas vão aparecer aqui nessa pasta. Tá? Inclusive a nota de aula que a gente vai usar lá no Jamboard. Muito bem, então, além desse material, eu vou colocar aqui para vocês que vão se formar em licenciatura e para vocês que são do bacharel e gostam de ler livros, né? Eu vou colocar o livro do professor Nelson Stuart. Tá? O livro do professor Nelson Stuart, ele foi feito exclusivamente para o curso de mestrado em ensino profissionalizante de física, tá? Para dar uma base em mecânica quântica para as docentes que fazem mestrado profissionalizante de física. Então, a mecânica quântica básica do Nelson Stuart. Então, esse livro aqui, ele trata um pouco de mecânica quântica. Oi? Desculpa te interromper, é que eu tô usando um aqui que você não sei se você falou dele ou não, que o Daniel da sua turma semestre passado me passou, e eu vou usar ele. Não sei se você vai ter alguma coisa contra, vai ser a partir dele. Mostra ele aí. É o do Esberg né, que ele tem umas ondinhas na capa, ele é azul. Eu vou realmente usar ele como meu estudos da lista, esse aí mesmo, professor. Eu vou usar ele como a minha base para lista para tudo. Tá tudo bem? Eu também vou usar esse do Moisés que você colocou. É esse aí mesmo, professor. Esse aqui é um dos principais livros desta disciplina. Não, tudo bem. Então, é que você falou e não falou dele, eu fiquei meio... Esse é o livro-texto da disciplina. É isso que eu gosto, ok. A lista de exercício que está disponível lá, esse arquivo que eu mostrei para vocês aqui... que eu fiquei meio perdida aí nele, de questão de abrir, fazer, já tem lista, eu não estava nem preparada para isso. Radiação térmica do corpo negro. Essa lista, esse material aqui do Carlos R. Lima, são notas de aula do Esberg. Ah, tá. Tá? Então, se você ver o que ele escreve aqui e comparar com o que está no livro do Esberg, você vai ver que é uma cópia do livro do Esberg. Entendeu? E as listas de exercício que aparecem lá no final são listas de exercício do Esberg. Ok? É uma seleção de listas de exercícios do Esberg. Entendeu? Entendi, professor, entendi sim. Bom, então, por enquanto, para não sobrecarregar vocês de material, eu vou acrescentando, à medida que a disciplina for evoluindo, mais notas de aula, mais material aqui para vocês irem estudando. Tudo bem?
Então, para o que a gente vai ver hoje, você já tem material suficiente, vocês têm o livro, a nota aqui do Abra Moisés Cohen, e na unidade 1 aqui você tem o capítulo 1 que é o capítulo 1 do Esberg Resnick. Ok? Uma nota de aula do Esberg Resnick do capítulo 1. Por isso que eu mudei aqui capítulo 1. Quando vocês abrem aqui, ele fala que é capítulo 2, né? O capítulo 2, né? Mas no Esberg Resnick, este é o capítulo 1. Tudo bem? Dúvidas? Tranquilo. Eu só não entendi uma coisa. Na hora que você abriu lá o negócio do Moisés, tem várias abinhas. Todas essas abinhas são anotações? Eu queria saber em qual tá as anotações. Abinhas aqui nesse livro, no material do Moisés? Esses não são abas? Aqui, ó, Abraham, aí tem capítulo 1, radiação. Isso. Esse aí não está disponível para gente? Não, esse aqui é meu material de trabalho, pessoal. Ah, tá, professor. Eu falei, nossa, mas que tanto de coisa que você está passando, mas tudo bem, agora entendi. Não, desculpa. Esse aqui, por exemplo, é meu material de trabalho, tá? Não, tudo bem, professor. Relacionados com a minha pesquisa, com a minha atuação como administrativa na UFMT. Esse aqui é um livro que eu estou estudando de lasers de cascata quântica. Bom, deixa eu aproveitar, eu vou dar um mini curso, fazer a propaganda, né? O merchandise aqui. Eu vou dar um mini curso sobre lasers de cascata quântica na Escola de Física do ITA. Já ouviram falar da Escola de Física do ITA? Pessoal, tô falando com vocês. Eu conheço, professor. Bom, tá aberto as inscrições, tá? Façam, aproveitam esta semana para fazer as inscrições para essa escola. Ela é muito boa. E vocês podem ter aí umas horas complementares para adicionar no currículo de vocês e, principalmente, participar de um evento que é muito relevante para a formação discente. Pessoal, participem de eventos. Esta semana está ocorrendo na Sociedade Brasileira de Física o encontro de outono. A SBF abriu de graça para alunos de graduação. Poucos alunos do nosso Instituto de Física estão participando. E para complementar, as principais palestras desse encontro de outono estão disponíveis no YouTube. Eu mandei um e-mail, vocês receberam? Eu mandei e-mail para todo mundo da física, falando sobre essas palestras que a SBF disponibilizou gratuitamente e que ocorreram nos 2 primeiros dias do evento. Começou segunda-feira, ontem foi o segundo dia, hoje é o terceiro dia. Né? Então, no caso da escola do ITA, esses serão os tópicos que serão abordados. Ó. Vai ser abordado física nuclear, física atômica molecular e matéria condensada, dinâmica não linear e sistemas complexos e física de plasma. Tá? Serão esses 4 tópicos e eu vou dar um mini curso aqui em física atômica molecular e da matéria condensada e eu vou falar sobre interação luz e matéria. Tá? Esse é o tópico que eu vou falar, interação luz e matéria, né, que é assunto desse livro aqui que eu estou estudando, tá? Lasers de cascata quântica. Qual que é a base desse tópico aqui? A base são 2 disciplinas que vocês vão fazer na graduação. Uma chama-se mecânica quântica e a outra chama-se física do estado sólido. Então, é a base para entender esses sistemas aqui. Eu não fiz mecânica quântica ainda, nem física do estado sólido. Será que eu vou entender alguma coisa? Olha, possivelmente você vai ficar boiando em muita coisa do que eu falar. Mas o seu cérebro vai gravar aquilo que eu falar, se você estiver prestando atenção, mesmo sem entender. Em algum momento, ao longo da formação de vocês no curso de física, o seu cérebro vai ligar aquilo que você está ouvindo no meu mini curso com aquilo que você está vendo na disciplina. Né? E as coisas vão começar a fazer mais sentido para vocês. Eu já falei isso para vocês quando substituí o Craco lá naquela disciplina de métodos computacionais. Né? Assistam palestras, participem de eventos, mesmo que vocês não entendam, prestem atenção nas palestras e nos cursos,
Em algum momento, o seu cérebro vai fazer ligação com aquilo que você está prestando atenção, com aquilo que você vai ver nas disciplinas. Então tá, vamos lá? Problemas que deram origem à mecânica quântica. Como que surgiu a mecânica quântica na vida da sociedade? Né? Então, a mecânica quântica, ela é um conjunto de conhecimentos acumulativos. Surgiu com problemas na física que não tinham observações na natureza, que não tinham explicações na física, teóricas, né? E que foi preciso o rompimento de um senso comum para que pudesse a teoria explicar resultados experimentais e assim surgir o que a gente chama hoje de mecânica quântica. Né? Então, esses problemas que deram origem à mecânica quântica, eles estão relacionados com a radiação do corpo negro, né, que é o assunto da aula de hoje, né, parte da aula de hoje, a gente vai falar de radiação do corpo negro. Né? E dentro desse tópico, radiação do corpo negro, a gente vai ver teoria de troca de Prevost, as leis de Kirchhoff, a lei de Stefan Boltzmann, leis de Wien, lei de Heilig-Jeans e a lei de Planck. Né? Então, várias teorias e leis que tentaram explicar, né, o comportamento da interação da radiação com a matéria, ou o surgimento da radiação, ou o desaparecimento de radiação. Mais à frente, a gente vai falar de efeito fotoelétrico e efeito Compton, né, que foi extremamente importante a explicação desses dois experimentos para o surgimento da mecânica quântica. A gente vai falar do átomo de Bohr, o modelo de Bohr para o átomo, né, os postulados de Bohr da mecânica quântica antiga, ou da antiga teoria quântica, né, da forma como nós chamamos hoje essa mecânica quântica que a gente vai ver agora. Calor específico dos sólidos, né, o modelo de Dulong-Petit, o modelo de Einstein, o modelo de Debye, né, deixa eu por uma questão de... E, bom, esses conjuntos de problemas foram responsáveis pelo surgimento da mecânica quântica. Né? Obviamente, a mecânica quântica evoluiu muito, né? Já falei para vocês que só no curso de graduação tem quantas horas de mecânica quântica? Vocês lembram? Só de mecânica quântica 1 e 2 são 180 horas, né? Mais 90 agora dessa disciplina, dá 270. Né? Só de disciplinas da graduação. E ainda tem tópicos de mecânica quântica, que também é oferecida na graduação. Tem 2 disciplinas de mecânica quântica no mestrado e no doutorado, e tem tópicos de mecânica quântica no mestrado e doutorado. Então, é um assunto extremamente vasto, né? E que não foi completamente varrido pela sociedade. Então, tem muitas coisas aí dentro da mecânica quântica em que a gente, o cientista, ainda está estudando, né? Então, se você ouvir falar de uma pessoa que sabe muito bem mecânica quântica, ou essa pessoa ela está enganada ou ela está tentando te enganar. Muito bem. Problemas que deram origem à mecânica quântica, né? A gente viu aí a radiação do corpo negro, efeito fotoelétrico, né? Radiação eletromagnética dos átomos, calor específico. Este vai ser os tópicos que a gente vai estudar. Então, a mecânica quântica, quando ela surgiu para explicar esses problemas, ela representou para a sociedade uma transformação bastante profunda, né? Desde que o Newton escreveu o livro do Principia. Quem conhece o livro do Isaac Newton, Principia? Conheço, só nunca li. Princípios matemáticos da filosofia natural, né? É nele que eles escrevem as 4 leis de Newton. Estão descritas ali as 4 leis de Newton. Quais são elas? Quais são as 4 leis de Newton? Inércia, força resultante com a massa vezes a aceleração, ação e reação, e nem sabia que tinha uma quarta. Não sabia. Pois é, professor, e essa quarta aí? Gravitação universal. Não tava nem sabendo. Já falaram aí, ó.
As três, Lei da Mas a quatro gravitação. já falaram. Qual que é? Lei da gravitação universal. Exatamente, não é a lei de Newton? Quem que formulou a lei da Ok, gravitação eu universal? nunca tinha parado pra pensar nisso, professor. Você está certo, droga. Mas não é uma lei? Lei da gravitação universal. Quem formulou a lei da gravitação universal? Newton. Isaac Newton, tudo bem. Então são 4. Tudo bem, eu aceito que vocês falem que são 3 leis de Newton, né? Porque a primeira lei, que é o princípio da inércia, não foi formulada por Newton, foi formulada por quem? Galileu. Galileu. O Newton partiu da formulação de Galileu, do princípio de inércia, descreveu o princípio fundamental da dinâmica. Qual que é o princípio fundamental da dinâmica? A que é conhecida como a segunda lei, né, de Newton. E qual que é enunciado dela? Tem uma formulação que a gente diz a força resultante é igual ao produto da massa da aceleração, e tem uma mais formal, né? Tá. A força derivada do momento. Muito bem, obrigado. Com quem que eu estou falando? Estou vendo que você tem um nível bom. Sou eu, Gustavo, professor. Ah, valeu, Gustavo. Obrigado pela participação. Continua assim. Valeu. Então, Gustavo, força igual a massa vezes aceleração é uma formulação da segunda lei de Newton bastante particular. Apenas funciona para um caso específico em que a massa não muda com o movimento, massa constante. Né? Então, é um caso particular da formulação da segunda lei de Newton. Ela não se aplica a movimentos em que a massa varia com o tempo, como, por exemplo, se você for explicar o movimento de um foguete. Então, vocês que são alunos da licenciatura, vocês que são alunos do bacharelado, aprendam a formular o princípio fundamental da dinâmica, que diz o seguinte: a taxa de variação temporal do momento linear de um corpo é igual à força impressa. Esta é a formulação do princípio fundamental da dinâmica. E aí, força impressa, né, é resultante das forças que atuam sobre ele. Então, quando Newton formulou, né, os princípios da mecânica, isso também representou uma transformação profunda do comportamento e do conhecimento na sociedade. E isso foi no século XVII. Do século XVII até o final do século XIX, a maior transformação do conhecimento científico se deu devido à formulação da mecânica quântica. Então, ela constitui uma alteração muito mais radical do que as ideias fundamentais que foram propostas por Albert Einstein, né? Também no início do século XX. Bom, no século... aqui está século passado, né? Deixa eu corrigir aqui. No final do século XIX, os físicos se depararam com alguns problemas que não tinham resposta, né, dentro da física clássica. O que se sabia de física clássica dessa época? Já estava bem estabelecido a mecânica, né, as leis de Newton, já estava bem estabelecido a termodinâmica, as leis da termodinâmica, né, estava bem estabelecido, o eletromagnetismo estava bem estabelecido por meio das equações de Maxwell, e a ótica, teoria ondulatória, né, da propagação da luz, também estava bem estabelecida. Né? Mas essas teorias que estavam bem estabelecidas não conseguiam explicar a radiação do corpo negro, não conseguiam explicar efeito fotoelétrico. O efeito Compton, né, foi observado depois, né, foi um pouco depois. Eu posso até tirar efeito Compton daqui. Então, vamos deixar aqui a radiação eletromagnética dos átomos e também não conseguia explicar o comportamento do calor específico dos sólidos. Tá? Então, foi preciso um rompimento com o senso comum, foi preciso extrapolar
o que se conhecia de física clássica na época? Bom, as explicações que vieram, os conceitos que vieram, né, para explicar o problema da radiação do corpo negro, efeito fotoelétrico, radiação eletromagnética dos átomos, né, aqui mais especificamente interação de radiação com matéria, né, e o calor específico dos sólidos, né, esses problemas eles são comumente relacionados com a origem da mecânica quântica, né, então por isso eles são chamados de antiga teoria quântica. Então, nessa unidade 1, tudo que a gente vai ver vai estar relacionado com a antiga teoria quântica, com as explicações, né, desses problemas, né, rompendo-se, né, os conceitos. Então, a gente vai discutir cada um desses problemas nessa unidade, né, indicando os resultados que diferiram, né, dos resultados clássicos, né, e também a comparação, né, dos resultados clássicos com os resultados experimentais e quais foram as soluções que foram dadas à época, né, e que resultaram no nascimento de uma nova teoria. Nova teoria aqui está se referindo à época em que ela foi criada. Hoje ela não é tão nova, hoje é conhecida como antiga teoria quântica, né? Então, essa nova teoria, à época, que foi usada para descrever as propriedades de sistemas de partículas subatômicas. Alguma dúvida? Continuemos. Bom, a gente já falou um pouquinho disso na primeira aula, né? Mas vamos fazer de conta que a gente não falou ainda. E aí, a gente sabe da termodinâmica que existem algumas formas com que o calor se propaga em meio estacionário, né? Quais são essas formas? Note o seguinte, ó. Eu estou me referindo ao quê? Meio estacionário. Então, quais as formas de calor, as formas com que o calor se propaga no meio estacionário? Condução e radiação. Muito bem. Condução, radiação. Essa cor tá boa, pessoal, ou tá ruim de chegar? A vermelha. Dá para ver. Professor, Pode falar. pode explicar, porque na última aula você explicou, mas eu não me lembro, por que não coloca a convecção? Exatamente, eu ia perguntar isso agora. Meio estacionário. O que você entende de meio estacionário? Meio que não muda com o passar do tempo. E como é que ocorre a condução por convecção? Entendi. Como é que é? Quem falou comigo? Foi Emily? Foi Lucas, mas eu também não entendi a pergunta. Você poderia responder sua pergunta, porque tá meio cedo para mim responder ela. Como é que se dá a propagação de calor por convecção? Numa geladeira, como é que o calor se propaga numa geladeira por convecção? Uma geladeira antiga, né? Essas novas elas são um pouco diferentes. Uma geladeira antiga, o que tinha? Um sistema de refrigeração em cima, que virava gelo, sempre em cima e não embaixo, né? Então ele criava o gás que circula, né, nesse sistema, faz com que o ar em torno desse sistema se esfria e ar frio ele se torna pesado e por gravidade ele desce. O ar que está mais abaixo ele é mais quente do que o ar que está acima, então por gravidade ele sobe. Então a troca de calor por convecção não é estacionária, ela é dinâmica por causa do movimento de convecção. Entenderam? Eu estou falando de meios estacionários. Meio estacionário é um material sólido, onde os átomos eles não se movem nesse material.
As partículas que constituem esse material, elas são fixas. No máximo, elas vibram em torno de um ponto de equilíbrio, e é essa vibração, né, que faz com que o calor se propaga nesse meio. À medida que você aumenta a temperatura do corpo, essa vibração aumenta e ela vai se propagando, essa vibração, ao longo do corpo, aumentando a temperatura desse corpo, sem que haja o quê? Deslocamento dessa partícula ao longo desse corpo. Então, a gente está falando de meios estacionários, tá? Então, em meio estacionário, é por condução e é por radiação. Radiação, você coloca um corpo sobre uma determinada posição e joga radiação eletromagnética em cima dele. Então, a radiação eletromagnética pode aquecer esse corpo. Entenderam? Entendi, professor. Obrigado. Agora, o que depende, né, a propagação de calor por condução? Depende do quê? Da temperatura. Muito bem. Da temperatura do quê? Do meio? Exatamente. Especificamente, depende do gradiente da temperatura do meio. Né? O que é gradiente de temperatura? Gradiente da matemática, a gente sabe que é o quê? É o vetor que aponta na direção em que o meio tem maior temperatura? Ou mais varia? Mais varia. Porque maior temperatura seria a magnitude, né? Por isso que tem essa derivada. Então, ó, é uma grandeza vetorial, então ela aponta para as direções de I, J e K, né? E ela é diferencial. Quando aplica uma grandeza escalar, né? Esta diferencial vetorial, ela vai apontar para a direção onde essa função escalar tem maior variação. Então, a condução, ela depende do gradiente de temperatura. Então, ela depende de um vetor que aponta para a direção aonde a temperatura tem maior direção. E é nessa direção que o calor vai se propagar mais rapidamente. Entenderam? Então, sim. Especificamente, a condução, ela depende de uma distribuição não uniforme de qual grandeza física? Temperatura. Exatamente. Então, especificamente, depende da distribuição não uniforme. E o que define uma distribuição não uniforme da temperatura? Né? É o gradiente da temperatura. É esta grandeza aqui que vai definir essa distribuição não uniforme. Bom, a gente pode escrever também se o gradiente da temperatura é zero, implica em quê? O meio está em equilíbrio. Implica que a temperatura do meio é uniforme e não ocorre condução de calor. Entenderam? Alguma dúvida? De boa, prof. Não, pode prosseguir. Radiação. O que a gente pode falar da radiação? A radiação ela é mais complexa. E uma coisa que a gente pode falar, e que é simples de entender, é que a propagação de calor por radiação não depende da temperatura. Mas então, professor, se falar assim, o que é radiação? Eu vou pensar em várias... Tem 4 tipos de radiação, o que está na minha cabeça. Eu acho que ficaria uma resposta muito sem nada a ver. Aí eu fico quieta. Sim, então fala. Não fica quieta, não. Não, professor, não é para Mesmo me falar. Essa é a questão. Fala entendeu? mesmo que for besteira. Não sei nem o que falar, professor. Só pensei mesmo assim, o que é radiação é que tem as 4 tipos que eu
Que eu viajei, por exemplo, o acidente de Chernobyl. Eu penso que lá foi um tipo de um desastre de radiação. Eu posso ir longe demais falando sobre isso, entendeu? Não sei se é esse o objetivo da sua Emily, pergunta e radiação ela só resposta. pode ser de duas formas diferentes. Ok, Ela pode ser ionizante e não ionizante. ok. Tá? As radiações ionizantes, elas ocorrem quando o núcleo de um elemento instável, ele decai, né? O decaimento radioativo, ele surge com a emissão de partículas elementares dentro do núcleo, né? Que são partículas beta mais, beta menos. Tá? Beta mais são os conhecidos pósitron, beta menos são conhecidos elétrons, né? Quando eles saem de dentro do núcleo. E também tem as partículas alfas, que são partículas mais massivas. A partícula alfa é o núcleo do gás hélio. Tá? Então, núcleos pesados e instáveis, eles podem radiar três tipos de radiação ionizante. Por que ela é ionizante? Porque quando essa radiação atinge a superfície de um outro corpo, ela pode se repousar na superfície desse corpo. Tá? Isso é um assunto lá de física nuclear. A radiação não ionizantes são radiações relacionadas com uma radiação eletromagnética de altíssima intensidade. Tá? Os raios gamas que surgem dentro do núcleo. Ou de mais baixa intensidade, que são raios-x, também são raios de alta intensidade, raios infravermelho. Né? Infravermelho é de mais baixa intensidade, ultravioleta. Né? Então, essas são as radiações a qual me refiro. Ok, professor, obrigado. Tá? E ela não depende da temperatura. Pode dar um exemplo que possa ilustrar o fato da radiação não depender da temperatura? Por favor. O senhor quer um exemplo? É. Ô, prof, eu tenho uma dúvida quanto a isso, porque olha só. A radiação é uma forma de propagação de calor, né? O calor pode se propagar por meio de radiação. Sim, mas a definição de calor que a gente tem é a transferência de energia térmica devido exclusivamente à diferença de temperatura. Não necessário, no caso da radiação. Então, aí é aí que eu entro em contradição, né? Energia térmica em trânsito. Por que por que radiação é uma forma de transporte de calor? Porque ela muda a temperatura do corpo que é irradiado. Uhum. Então, ela é uma forma de propagação de calor. Entendi. Tá? Então, não depende da temperatura do meio. Então, e são muito mais complexos. Né? O mecanismo, né, é muito mais complexo. O mecanismo de propagação de calor por radiação é muito mais complexo do que por condução. Professor, Oi? ele muda a temperatura do corpo irradiado, mas ele não tá vendo mudança de temperatura no meio? No meio pelo qual ele se propaga. Imagina o seguinte, que você tem aqui, né, o Sol que irradia ondas eletromagnéticas, tá? Se você pegar uma lente colimadora, uma lente convergente feita de gelo, ao atingir essa lente, os raios solares elas vão convergir para um ponto. Concorda? Sim. O ponto onde ela converge vai receber esse calor, né? E como você vai ter uma concentração de raios do Sol, né? Dessa onda, dessa radiação nesse ponto,
esse ponto aqui ele vai aquecer, podendo, inclusive, né, gerar um fogo aqui, né? Por exemplo, você pode usar essa lente, né, para queimar folhas secas. E aí você gera calor. Desculpa, não gera calor, né? Você transfere calor para esse corpo, gerando, né, um aquecimento da região e gerando um fogo aqui nesse ponto onde os raios solares estão convergidos. E a temperatura... Esse azul é uma lente? Uma lente feita de gelo. Ah, tá. Eu ia perguntar que tipo de lente, se era vidro, se era alguma coisa, mas tudo bem. Lente de gelo. Ok. Qual vai ser a temperatura dessa lente enquanto esses raios estiverem passando por ela? Vamos supor que a pressão de 1 atm. Então, qual que é a temperatura da lente? Se ela é feita de gelo? A pressão de 1 atm, a temperatura do gelo só pode ser 1, pessoal. Qual que é? 0 graus Celsius. 0 graus Celsius. E mesmo que ela convide os raios do Sol para um ponto e aquece esse ponto, né, essa lente, enquanto ela existir, enquanto ela for gelo, a temperatura dela não vai mudar. Mesmo os raios solares passando por ela. É isso que tá me confundindo, não consigo assimilar isso. Essa não dependência da temperatura, eu não consigo compreender. Bom, essa transmissão de radiação, né, para o corpo aqui, o que ela transfere para o corpo? Energia, radiação. Energia. Energia, isso. Energia. E o que essa energia dentro do corpo provoca? Temperatura? Alteração da temperatura. Alteração, ok. Então, essa energia é de natureza térmica. Né? Ou seja, a transferência de energia, nesse caso aqui, é o calor que está sendo transmitido por radiação eletromagnética. Bom, esses processos eles são realmente mais complexos, como eu disse aqui, né? E a radiação, ela é uma radiação eletromagnética, e aí vem do eletromagnetismo a forma como ela se propaga, o comportamento dela, as oscilações do campo eletromagnético, né? E são essas oscilações do campo eletromagnético interagindo com a matéria que vai produzir a transferência de calor. Tá? Bom, não espero que você tenha entendido todo esse processo, porque é um processo complexo. Eu vou disponibilizar para vocês o livro do Planck, se vocês quiserem entender um pouco mais de radiação. Tá? Sobre a natureza da radiação de calor, da radiação eletromagnética, né, e da interação com a matéria. Mas, por hora, entender que a propagação de calor por radiação não depende da temperatura do meio, e qual que é o meio que ele se propaga aqui? Está se propagando aqui no ar livre, né? A radiação está se propagando no ar livre, passa por um espelho, passa por uma lente convergente de gelo, e essa lente aqui, enquanto ela existia, a temperatura dela vai permanecer em 0 graus, né? Enquanto ela não derreter. Professor, mas para algo ter uma certa temperatura, ele precisa de uma certa absorção para a gente ver a alteração da temperatura. Agora, a temperatura está associada a outros aspectos, né? Aí a temperatura vai estar associado É que no caso eu estou vendo ele na descrição da radiação, porque ali está falando que não depende de um meio. Só que para a gente chegar para medir uma temperatura de uma coisa, ela precisa basicamente de energia, ela precisa ter uma energia de uma certa coisa. Então, Bom, no mas caso, a temperatura do corpo ela vai estar associada com a dinâmica das partículas elementares, das moléculas e átomos, né, que constituem o corpo, com os aspectos vibracionais dessas moléculas. mas então, onde que essa radiação então entra? Porque já que ela não precisa de um meio, o que ela
iria alterar? A primeira pergunta sua, pelo que eu entendi, está relacionado com a propagação dela no meio. Exato. Porque para mim não está fazendo sentido isso. Quando você usa uma lente convergente, você concentra uma grande quantidade de radiação em um ponto da matéria onde ela vai incidir. Então, professor, então a radiação está precisando do meio de um ar, do vácuo, de alguma coisa que ela está indo para chegar a. Mas ela não depende, a energia que ela transfere não depende das propriedades desse meio por onde ela se propaga. O que seria essa dependência? O meio por onde ela se propaga não altera essas propriedades da radiação. Então, quando o meio precisa dessa dependência, ela altera as propriedades? Ela altera. Agora, o que acontece quando essa radiação entra na matéria e interage com a matéria? Aí acontece uma grande quantidade de fenômenos, tá? E aí sim a interação com a matéria pode alterar as propriedades dessa radiação. Mas só quando está... Quando ela está interagindo com a matéria. E a gente vai ver, isso é um assunto extremamente vasto, existe na física disciplinas e pesquisas só relacionado com a interação da radiação com a matéria, né? Espectroscopia Raman, por exemplo, infravermelho, tá? Lasers, dispositivos ópticos, né, de absorção de radiação, de emissão de radiação, sensores ópticos, né? Tudo isso está relacionado, né, as propriedades desses sistemas está relacionado com a interação da radiação com a matéria. Então, são dois aspectos. O primeiro, a propagação da radiação, e o outro, a sua interação com a matéria, tá? Então, aqui envolve as duas coisas. Bom, Emily, eu sei que é complicado mesmo, mas... Não, tudo bem, professor. Tudo bem, obrigada. Oi? Obrigada pela explicação. Tá dando um norte. Vou seguir esse norte agora. Certo. Então, alguns conceitos importantes, né, para se entender, para se conhecer, né, objetivando o entendimento desse processo, né? Então, o primeiro conceito é de emissão. O que é emissão? Né? Emissão está relacionado com a criação. Um corpo que emite radiação, ele cria radiação. Tá? Então, esse conceito ele refere à criação, o aparecimento de um raio térmico, né, de uma radiação eletromagnética. Então, de acordo com o princípio da conservação de energia, esse princípio é muito importante na física, né, ou na ciência em geral, a conservação da energia, a emissão de radiação sempre acontece à custa das transformações de outras formas de energia, né? Energia térmica, energia química, energia elétrica. Por exemplo, energia térmica, se você aquece um corpo, o que acontece com ele? À medida que a temperatura desse corpo vai aumentando, né? Se você, por exemplo, uma experiência que eu tenho certeza que todo mundo fez aqui. Aquecimento de um corpo à base de carbono. Quem que nunca fez que aqueceu um corpo formado de carbono? Final de semana, né, teacher? Final de semana, né? Aqui em casa, todo final de semana eu faço essa experiência. Mas agora tá caro, dá não. A inflação tá muito alta, né? Tá impedindo a gente realizar essa experiência. Pelo menos uma vez por mês, dá para fazer. Qual que é a experiência? Você pega uma panela de ferro, né? Ou então coloca uns tijolos no chão e dentro dele você coloca esse corpo de carbono que a gente compra em qualquer mercado, chamado carvão. Ah, ou grafite também, ó. Na lapiseira a gente tá aqui escrevendo. Mas ou é caro o grafite, né? Para você fazer isso. Não dá para fazer churrasco usando grafite, né? Será, professor, se a gente pegar uma certa quantidade de grafite, e aí? Coitado do bolso, né? Dá para fazer. Tudo bem, professor. Mas, de qualquer forma, você aquece o carvão, ele está numa cor preta, né? Então, para você enxergar o carvão, na temperatura ambiente, o que você tem que fazer? Jogar luz nele, né? Fogo. Você não vai enxergar nele. Se tiver escuro o ambiente, se você quer pegar o carvão, você não vai enxergar o carvão. Porque a radiação que ele emite não é visível. Mas à medida que você vai aquecendo esse carvão, aumentando a temperatura do carvão, o que vai acontecendo? Qual a cor que ele vai ficar?
Branco. Vermelho. Ele não fica com aquele aspecto branco, não. Aí, à medida que você vai aumentando a temperatura do carvão, quando ele está muito quente, ele vai tendendo para o azul. Branco não é uma cor. Branco é união de vários comprimentos de onda. Tá? Então, ele vai tendendo para o azul. Então, do vermelho ao azul, o que vai acontecendo com a temperatura do carvão? Vai aumentando. A temperatura vai aumentando, né? Intuitivamente, a gente sabe que a energia ali também vai aumentando, né? Quanto mais próximo do azul, mais quente, mais energético, mais energia. Qual energia? Mais energia térmica. Quanto mais próximo do vermelho, menos energia térmica. Menos... Então, mas assim, na nossa tabelinha de cores, vamos supor, o arco-íris vai do vermelho até o violeta. Sim. Então, o violeta, a gente conseguiria ver isso no carvão? Ou eu estou emocionada? Chegar a esse grau de temperatura assim, pá, violeta. Porque, no caso, seria extremamente quente, né? Aí você tem que saber qual que é. Você precisa fazer algumas continhas, né? Primeiro saber. Não, professor, sem conta, só o conceito. Não, professor, continha não. Continha dói, hein? Para. Só os conceitos. Mas o que você está perguntando para mim é o quê? Saber qual que é a energia do corpo olhando para a sua temperatura? Para a cor que ele emite? Essa foi uma das perguntas que foi respondida, né? Que foi estudada dentro desses tópicos aqui, da radiação do corpo negro. Ok. Tá? Então, somente partículas materiais, né, e não volume ou superfície geométrica, pode emitir radiação. Né? Todo corpo emite radiação. Tá? Absorção. O que é absorção? Refere-se ao desaparecimento ou à destruição de um raio térmico. Né? Então, da mesma forma que a emissão, para que haja absorção de radiação, é sempre acompanhada da transformação de energia térmica em outra forma de energia. Como, por exemplo, você joga a luz num corpo, essa luz desaparece desse corpo, mas o corpo passa a conduzir corrente elétrica. Então, ocorre uma transformação de energia no interior desse corpo. Então, ela vem acompanhado do princípio da conservação de energia também. Só pode ocorrer em partículas materiais. Entendeu? A radiação ela vai interagir com a matéria para ser absorvida ou para ser emitida. Dúvidas? Eu tenho. Pode voltar ao slide anterior. Eu vou te encher de dúvidas hoje. À vontade. A princípio, assim, vamos supor que você colocaria na lista o que é radiação do corpo negro. Eu poderia apenas colocar por meio de condução e radiação? Essa é a definição? Eu poderia usar isso? Ou tem uma explicação mais a fundo? Eu não entendi sua pergunta. Se você colocasse numa lista agora, assim, o que é radiação do corpo negro? Eu poderia responder que é apenas condução e radiação, ou tem uma explicação mais assim, a radiação de corpo negro é isso, isso e isso. Ou eu poderia colocar só essas duas palavras que estaria certo? Bom, a primeira pergunta você pode separar, né? O que é radiação? A radiação ela pode ser de qualquer corpo, independente de ser negro ou não. Ah, tá, ok. Tá? O corpo negro também emite radiação. Todos os corpos emitem radiação. Sim. É porque eu tô anotando aqui, aí eu faço assim, eu coloco assim, o que é, no caso, a radiação do corpo negro? Aí eu já ia falar, então, é condução e radiação. Isso estaria certo de alguma forma? Ou eu tenho um conceito mais... A radiação do corpo negro vai depender da definição do corpo negro e de suas propriedades. E aí a gente vai ver um pouco mais como que é a radiação de um corpo negro. Tá? Então a pergunta seria diferente. Como é a radiação do corpo negro? Porque radiação é um conceito igual para todos os corpos. Ok, professor, ok. Essa era a minha Agora, dúvida, como que um corpo negro emite radiação e como que um corpo negro absorve essa radiação?
Isso seria Então a emissão e a absorção é apenas só para radiação? Condução não entra nesse conceito? Emissão e absorção é para qualquer corpo, para qualquer matéria. Né? Então, o que é emissão? É aparecimento de radiação. Meu Deus, isso é muito difícil. A emissão é aparecimento da radiação por meio de partículas materiais. Ok, professor. E a absorção é o desaparecimento da radiação em partículas materiais. Ok? Ok. E o corpo negro? O que é um corpo negro? Esse corpo negro, o termo é devido a Kirchhoff. Então, refere-se a um corpo que tem a propriedade de permitir a entrada de todos os raios térmicos que incidem sobre a superfície. Então, todo raio que incide na superfície de um corpo e é absorvida por esse corpo, chama-se um corpo, né, que absorve todo raio que incide sobre a superfície, é chamado de corpo negro. Todo. Né? E uma vez no interior, ele tem a propriedade de impedir a saída dessa radiação por qualquer ponto dessa superfície. Poderia entender de outra forma? Pode. Se você joga a luz no corpo e essa luz não é refletida por esse corpo, é absorvida completamente por esse corpo, então esse corpo é negro. Corpo negro. Entendeu? Bom, então vamos continuar. Então, a partir Professor, Oi. desculpa. É certo dizer que um corpo negro ele tem uma taxa de absorção muito maior do que uma taxa de absorção muito alta e uma taxa de emissão muito baixa? Muito bem, boa pergunta. Como que eu posso medir a taxa de absorção? Ela varia de quantos? Quando eu tenho zero taxa de absorção, quando eu não tenho taxa de absorção, qual que é o valor dessa taxa? É óbvio essa pergunta, né? Zero. É zero. Mas quando ela tem um valor máximo de absorção, qual que é o valor dessa taxa? Aí eu não sei. Você pode tratar em termos percentual. Ela absorve 100% da radiação que incide sobre ela. Então, a taxa de absorção é 1. Entendeu? Entendi. Então, o corpo negro, qual que é o valor da taxa de absorção do corpo negro? 100%. Entendeu? Só um instante. Entendeu? Então, Sim. muito boa a sua pergunta. Obrigado. Todos os corpos emitem radiação eletromagnética quando aquecidos. Então, você aumenta a temperatura do corpo, ele vai emitir radiação eletromagnética. Isso é o que a gente pode ver no dia a dia dos experimentos, né? Então, essa experiência do aquecimento de materiais de carbono, né, é um exemplo. À medida que você aumenta a temperatura do corpo, a cor dele vai mudando de vermelho até um azul quando a temperatura dele é máxima. À medida que a temperatura aumenta, o corpo muda de coloração de vermelha para o branco. Na verdade, esse branco aí, né, porque ele está emitindo várias ondas, um conjunto de comprimentos de onda, né? Porque o corpo ele pode estar em diferentes temperaturas, né? E cada temperatura vai estar associado com um comprimento de onda. E quando quanto menor for esse comprimento de onda, mais próximo do azul vai ser essa emissão. E aí, quando você soma todos esses comprimentos de onda, o que você tem é uma emissão no espectro, na cor branca, né? Então, quanto mais próximo do branco, né, maior é a quantidade de comprimentos de onda que está misturado ali na radiação. A gente sabe que a radiação do Sol é uma radiação policromática, né? Tanto é que quando ela passa através de prismas, pequenos prismas formados por água na atmosfera, né?
ela decompõe, né, esses comprimentos de onda, porque elas vão propagar agora em diferentes velocidades, e aí o que você vê é o arco-íris. A baixa temperatura, a radiação está numa região infravermelho, e por isso a radiação é invisível. Mesmo o corpo que está a uma temperatura mais baixa do que o meio ambiente, continua a irradiar. Né? Então, todo corpo emite radiação, e mesmo que a temperatura do corpo seja mais baixa do que o ambiente no qual ele é inserido, ele ainda vai continuar irradiando o calor. Tá. Obviamente que se a temperatura dele é menor do que a temperatura do meio, né, ele vai absorver mais radiação do que ele emite. Mas ele vai, assim, continuar irradiando. Bom, a partir desses resultados, nasce a seguinte questão. Por que um corpo não se esfria até o zero absoluto? Essa questão aqui ela é importante. Por que um corpo não se esfria até o zero absoluto? Eu quero que vocês fixem essa pergunta e que ela vai voltar em um momento oportuno lá na unidade 2. Quando a gente estiver falando sobre o princípio da incerteza de Heisenberg. Tá? Bom, a resposta a essa questão pode ser construída com base em trabalhos de vários pesquisadores. Tá? Cronologicamente, nós vamos ter o seguinte: teoria de troca de Prevost, lei de Kirchhoff, lei de Stefan Boltzmann, lei de Wien, lei de Heilig-Jeans e lei de Planck. Então, esta antiga teoria quântica explica o motivo pelo qual um corpo não se esfria até o zero absoluto. E notem que essa pergunta aqui vai ser uma pergunta que eu vou colocar lá na lista de exercícios para vocês responderem. Eu não vou responder. Eu vou responder essa pergunta lá no capítulo 2, tá? Aliás, vou pensar se vou responder também, né? Quando nós estivermos falando de princípio de incerteza de Heisenberg. Bom, o que diz a teoria de troca de Prevost? Essa teoria ela foi elaborada em 1809, olha o ano aí, né? No início do século XIX. Então, no início do século XIX, Prevost ele elabora a seguinte teoria. Existe um intercâmbio permanente de calor entre corpos vizinhos, cada um irradiando como se o outro não estivesse presente. No equilíbrio, cada corpo vai absorver exatamente a mesma quantidade que emite. Ele absorve a mesma quantidade que emite no equilíbrio térmico. Ou seja, quando a temperatura dos corpos estiverem iguais, né, o corpo vai absorver e emitir na mesma quantidade. Ainda assim, vai continuar emitindo. Né? Teoria de Kirchhoff. A razão entre a emitância e a absortância de um corpo só depende da frequência da radiação e da temperatura do corpo. É independente da sua natureza. E aí eu acho que foi a Emily que falou, né, da aula que ela assistiu lá, que não entendeu, né, aquelas placas paralelas, né? Aquela placa paralela lá que a gente fez foi exatamente para explicar a teoria de Kirchhoff, né, para mostrar que a teoria de Kirchhoff é válida. Ou seja, que a razão entre imitância e absortância não depende da natureza do corpo. Bora, professor. Então, a gente falou aqui da teoria de Prevost, teoria de Kirchhoff, né? E agora a gente vai elaborar um modelo para explicar a teoria de Kirchhoff, né? Para ver se é verdade a teoria de Kirchhoff, né? Antes de explicar a teoria de Kirchhoff, vamos falar de duas definições importantes. A primeira é a absortância e a segunda é a emitância. O que é uma e o que é a outra? A absortância, né? Aqui como é que é? A V, isso aqui não é V, tá, pessoal? Isso aqui é um Ni de frequência, né? A gente está acostumado a usar Ni, V como velocidade, né? Mas aqui poderia ser um F, tá? Mas vou usar essa letra grega aqui, que chama Ni,
Tá? Então, é A índice Ni, e esse Ni está relacionado com a frequência de absorção. Da mesma forma aqui, emitância, né? O V aqui, na verdade, é um Ni que está relacionado com a frequência de emissão. Tá? Então, o que é um, o que é outro? Né? O que representam esses termos? A absortância é a energia radiante emitida por um corpo com frequência no intervalo entre Ni e Ni mais dNi. Né? Então, é uma frequência definida dentro deste intervalo por unidade de tempo e por unidade de área. Não, energia emitida por unidade de tempo por unidade de área, dentro deste intervalo de frequência. Da mesma forma, a emitância é a fração, note que tem um termo aqui de fração, ou seja, é o quanto que um corpo emite, né, da energia. Ah, desculpa, pessoal. Aqui está errado. Aqui é emitância é aqui e absortância é aqui. Estou falando coisa errada aqui. Tá? Então, emitância é a energia radiante emitida por um corpo, né, dentro desse intervalo de frequência. E absortância é a fração da energia que incide sobre um corpo e que é absorvida pelo corpo dentro desse intervalo de frequência, entre frequência Ni e Ni mais dNi. Então, você irradia um corpo com uma radiação, o quanto dessa radiação que é absorvida pelo corpo, dentro desse intervalo de frequência, é o que a gente chama de absortância. Entenderam? Sim. Tá. Então, para ficar claro, emitância é o que o corpo emite, absortância é o que ele absorve. Então, a emitância está relacionado com surgimento de radiação e absortância com o desaparecimento de radiação. Deixa eu fechar a porta aqui. Então. Bom, então vamos olhar para esse esquema aqui, que representam duas placas paralelas, próximas umas das outras, e as duas placas, elas emitem e absorvem radiação, tá? Então, esse esquema, ele vai servir para ilustrar a troca de calor entre essas duas placas e de acordo com a teoria de Prevost. O que diz a teoria de Prevost? Existe um intercâmbio permanente de calor entre corpos vizinhos, cada um irradiando como se o outro não estivesse presente. No equilíbrio, cada um absorve exatamente tanto quanto emite. Então, os dois corpos emitem e absorvem radiação. No caso em que a gente vai analisar, é o corpo 2 emitindo e absorvendo radiação. Tá? Então, vamos analisar inicialmente o quanto de radiação que essa placa 2, tá? Que tem área superficial S e emitância E pequeno ni e absortância dado por A pequeno ni. Tá? Então, vamos observar a radiação que ela absorve devido à emissão da placa 1. A placa 1, pessoal, ela tem a mesma área superficial, né, por simplicidade. Prof. Oi. Eu não sei se é só para mim, mas não está aparecendo a placa, não. Aqui não está aparecendo a imagem? Aqui tá. No meu tá aparecendo a troca de... Ah, e agora apareceu. Apareceu. Certo, apareceu então, né? Perfeito. Perdão. Obrigado. Tá bom. Então, você tem duas placas que estão paralelas. As duas emitem e absorvem calor. Vamos observar o seguinte, que essa placa está emitindo a radiação e essa placa vai absorver a radiação que essa placa emite. Ok? Então, o que acontece? Essa placa ela vai emitir uma radiação
que depende da sua emitância e da área superficial. Então, E grande ni vezes S é a emissão da placa 1. Quando essa radiação incide sobre a placa 2 vai absorver essa radiação. Qual é a fração da radiação que essa placa 2 absorve? Da radiação que incide sobre ela. Então, é a radiação incidente vezes o coeficiente de absorção, ANI. Então, essa radiação aqui é a radiação o quê? É a radiação absorvida. Entenderam? É o quanto que ela absorve da radiação total. Pergunto, essa radiação absorvida é maior, igual ou menor do que esta radiação incidente? Menor. É menor. Então, se ela é menor, o que acontece com a diferença da radiação absorvida e a radiação incidente? É refletida, né? É refletida. Então, ela está aqui, ó. Ela é refletida. Então, se você faz esta menos essa, você tem uma radiação refletida. Né? Então, esta aqui menos essa está aqui, ó. Essa, na verdade, a incidente menos absorvida, né? A incidente menos absorvida vai ser igual, você coloca o E grande S aqui em evidência, vai ser E grande S 1 menos ANI. Então, essa radiação aqui, ela é refletida. Quando ela é refletida, ela vai incidir sobre a placa 1. E a placa 1 tem uma taxa de absortância, que é E grande Ni. Essa radiação que incide sobre a placa 1, parte dela é absorvida. Qual parte dela que é absorvida? Então, é essa radiação refletida vezes o coeficiente A grande Ni. Então, essa aqui é a radiação que é absorvida pela placa 1. Essa radiação que é absorvida pela placa 1 é maior, menor ou igual à radiação que foi refletida pela placa 2? Menor. Menor. O que acontece com a diferença? Refletida mais uma vez. Certo? Então, essa diferença, ó, se você pegar este termo menos este, né? E este termo menos esse vai dar este termo aqui, ó. E o que vai acontecer com essa radiação que foi refletida pela placa 1? Vai ser incidente na placa 2. E parte dessa radiação que é refletida pela placa 1 e incide na placa 2 é absorvida pela placa 2. Qual é essa fração que é absorvida? Então, é essa radiação que foi refletida vezes o coeficiente de absortância da placa 2. Então, esse termo vezes o coeficiente de absortância é o quanto que é absorvido. E agora, o que acontece com essa diferença? Este menos esse. Vai ser refletido mais uma vez. Então, qual que é o termo que vai ser refletido aqui? Vai ser este termo, né? Vamos fazer aqui. E grande Ni. Então, está incidindo essa radiação aqui na placa 2, né? E grande Ni vezes S, que é a superfície, multiplicado por 1 menos Azinho Ni, que é a absortância da placa 2, multiplicado por 1 menos A grande Ni, que é a absortância da placa 1. Tá? Então, é este menos esse. Menos E grande Ni, S, vezes A Ni, multiplicado por 1 menos A Ni, menos 1, multiplicado por 1 menos A grande Ni. Estão entendendo?
Sim. Bom, eu posso colocar em evidência o NS, né? E aí, o que vai incidir aqui nessa superfície, né? Essa diferença que vai incidir aqui na superfície, nada mais é do que esse termo aqui, ó. Ah, colocando em evidência NS, né? Não é só MS, não, professor. Coloca em evidência NS, o primeiro termo todo. Exatamente. O primeiro 1 termo. menos ANI vezes 1 menos azão ni. Exatamente, obrigado. NS multiplicado por 1 menos Azinho Ni, multiplicado por 1 menos Azão Ni. O que sobra? Desse termo sobra 1. E desse termo sobra Azinho Ni, né? Então fica 1 menos Azinho Ni. 1 menos Azinho Ni aqui tem aqui, então eu vou multiplicar, isso aqui vai dar um quadrado aqui. Certo? Esta, então, é a radiação que vai incidir sobre a placa 1. Dessa radiação que incide sobre a placa 1, o quanto que vai ser absorvido pela placa 1? Esse termo multiplicado por a absortância da placa 1, que é a grande Ni. Entendeu? Então, isto aqui é absorvido. O absorvido menos o incidente vai ser refletido mais uma vez. E desse termo que é refletido mais uma vez, o que vai sobrar aqui, que vai ser absorvido pela placa 2, vai ser o quê? Azinho Ni, NS, de 1 menos Ani ao quadrado, 1 menos A grande Ni ao quadrado. Né? Vocês podem fazer a conta. E esse procedimento ele vai se repetir indefinidamente. Né? Lá no... Depois de várias emitância e emitância e absortância, né? Eu vou ter um termo assim, ó. Ani, NS, de 1 menos Ani elevado a N, 1 menos A grande Ni elevado a N. Então, esse N aqui reflete o número de vezes, né, que foi refletido e absorvido aqui pela placa 2. Entenderam? Sim, e na placa 1 vai ser N-1, o segundo termo? Exato. Vai ser N, N-1. Né? Ok. Esse termo aqui, né? Agora vamos calcular o seguinte. A absorção da radiação pela placa 2 devido à emissão da placa 1. Emily. Tá na área? Oi, professor. Entendeu? Não entendi. Vou ter que rever a aula. O que você não entendeu, Emily? Os cálculos, não entendi nada. Na hora que você deixou ele em evidência, eu só aceitei, mas vou assistir de A novo. partir de onde que você não entendeu? Dos cálculos. Você entendeu esse termo de emissão? Entendi as abreviações. Você Agora, tem uma radiação aqui que foi emitida pela placa 2, certo? Certo. Dessa radiação, parte é absorvida pela placa... Desculpa, essa radiação foi emitida pela placa 1. Parte dessa radiação ela é absorvida pela placa 2. Então, a absorção vai depender do quê? Da absortância da placa 2. Então, é o raio que incide sobre ela, que é NS, multiplicado pela absortância. Então, essa quantidade aqui, ó, foi absorvida. Ah, tá, entendi. Sim, entendi. Essa quantidade é maior, igual ou menor do que esta quantidade? Ela vai ser menor. Vai ser menor. Essa quantidade aqui foi emitida pela placa 1 e incidiu na placa 2, certo? Então, essa é menor do que esta. Se ela absorveu essa fração aqui dessa emissão, o que vai acontecer com a diferença? Vai ser refletida. Dentro das placas vai ter reflexão dentre essas energias? Exatamente. Ela absorve uma energia desse termo e a diferença ela emite de volta. Ah, tá.
Entendeu? Aham. Então, o que ela emite de volta? É esse termo aqui menos este. Que está aqui, ó. Esse termo menos esse termo. Ok. E aqui eu só coloquei em evidência o NS, ó. Coloquei em evidência NS, aqui vai dar 1. E aqui vai sobrar o quê? A Ni pequeno. Uau. É nem pequeno. Ah, fez sentido. Entendeu? Entendi. Aham. Aí, isso é o que é refletido. Isso que é Aham. refletido vai incidir na placa 1. A placa 1 tem absortância a grande Ni. Então, essa parte da radiação que foi refletida e incide sobre a placa 1, ela vai ser absorvida uma fração dessa radiação aqui. Qual a Sim, fração sim. dela? Então, é a radiação que incide, que é esta aqui, multiplicado pelo coeficiente, pela absortância. Entendeu? Sim, professor. Então, o que está do lado de cá é o que é absorvido por esta placa. O que está do lado de cá é o que é absorvido por essa placa. Então, o que incidiu menos o que foi absorvido, o que vai acontecer? Refletido. Aí você faz a mesma conta. Este menos esse vai dar esse aqui. Ok. Ok? Uhum. Agora, essa radiação, novamente, vai incidir sobre essa placa. Multiplicado por a Ni, que é a absorção dessa placa 2, vai ser o quanto que vai ser absorvido. Ah, agora entendi a sua setinha vermelha, que ela tá indo e voltando, vai tá refletindo. Vai e volta. Ah, Volta, agora vai e entendi. volta. Mas Aí então, você professor, vai quando... construir aqui, todo esse termo aqui vai se referir ao quê? A radiação, a absorção da radiação da placa 2, devido a esta emissão aqui, que foi da placa 1. Então, mas Todas essas eu tenho setinhas uma aqui, pergunta. todas essas setinhas é devido a esta emissão aqui, ó, de uma radiação. Ok. Então, professor, todo esse ping-pong, vamos dizer assim, Uhum. dessas reflectâncias, chega um momento que não vai haver mais energia por estar dissipando em cada parede, em cada Exatamente. placa? Você pega uma bola de ping-pong e vai jogando para outra raquete, né? Então a bola vai Isso, pingar entre as raquetes. isso. Cada vez que ela pinga numa raquete, parte dessa bola fica na raquete. E a Sim. outra parte vai para outra raquete. Então vai ficar com essa bola de ping-pong, né? Até que a bola deixa de existir. Nesse caso, nessa teoria de Prevost, vai acontecer a mesma coisa dentro dessas placas com a energia, com as Ela sempre partículas? vai emitir e vai Mas absorver. vai chegar um momento que ela fica infinito, esse vai e volta, ou chega uma hora que para? Vai chegar uma hora que a quantidade de raios que ela emite é igual à quantidade de raios que ela absorve. Ah, entendi, professor. Ok. Entendeu? Uhum. Então, agora vamos ver quanto de radiação a placa 2 absorveu devido a essa emissão aqui, ó. É como se você pegasse toda a parte da bola que ficou em uma raquete, na raquete 2. O quanto da bola ficou na raquete 2? São essas parcelas aqui, ó. Então, a gente vai somar e vai chamar essa parcela de Q da placa A, da emissão da placa A, tá? Quem está emitindo é essa placa 1. 2,1. Por que 2,1? É a quantidade que foi absorvido na placa 2 devido à emissão da placa 1, devido a esta emissão aqui. Como é que eu somo? Qual que é a primeira parcela dessa soma? Bora, Emily. Dormiu, Vai ser Emily? vai ser esse primeiro Fala daqui. para mim. O AV. Ai, eu não sei ainda o nome dos termos, Jesus. Azinho, Azinho, ni, ani, e, exão, exão. ni, Esse vezes ni, esse ni é letra grega? ni é letra grega, Nossa, tá? eu não vi, professor, primeira vez. E Frequência. o S de Superfície. superfície, exato. Mais A da placa 1, que vai ser azão.
Não. Não. Ai, gente, me Radiação ajuda. absorvida pela placa 1 devido à emissão à placa... Desculpa, radiação absorvida na placa 2 devido à emissão da placa 1. Então, a placa 1 não é o azão, o com Ni. Ó, esse termo aqui foi absorvido pela placa 1, não pela placa 2. Exato. Então, o próximo termo é este. Placa 2 mais Na a placa 2. A parte da bola de ping-pong que ficou na placa 2 são esses termos aqui do lado direito. Ah, tá, professor. Ah, tá. Agora entendi, desculpa. Você vai deixar, você vai deixar entre parênteses e multiplicar com a placa 1? Não, eu só vou analisar a placa 2. Ah, tudo bem, tudo bem. Tava Vou me analisar só a confundindo. placa 2. O que acontece com a placa 2 é o mesmo que vai acontecer com a placa 1. Ok, professor. Tá? Eu só estou olhando para a placa 2. Então, é Ani exão Ni S mais Ani exão Ni S multiplicado por 1 menos Azinho Ni multiplicado por 1 menos Azão Ni. Próximo termo. Emily? Meu Deus, Vou peraí. ficar no seu pé agora, uai. Vamos. Vai ser o que tá debaixo do avezinho, não é? O Vai que ser o tá ave. debaixo? Esse Fala que pra tem em vermelho. O primeiro, o azinho Ni, Azinho Ni, exão Ni, exão Ni, o S, S, aí em parênteses, azinho Ni, 1 menos Azinho Ni ao ao quadrado, quadrado, vezes 1 menos azão Ni ao quadrado. mais, vou colocar um pontinho, pontinho, pontinho. Jesus, tamanho desse cálculo. É grande, né? É, mas tudo bem, José. É grande. Então, olha só. Vamos colocar em evidência esse termo aqui que aparece em todos eles. Ó. Então, colocando em evidência ANI, NS, sobra o quê? Nesse primeiro termo aqui vai sobrar o quê? 1 mais 1 menos Azinho Ni, 1 menos Azão Ni, mais 1 menos Azinho Ni, 1 menos Azão Ni, aqui ao quadrado, né? Emily, qual que seria o próximo termo aqui? Meu Deus. Seria o azinho. 1 menos Azinho Ni. Né? O próximo termo aqui seria o quê? 1 menos Azinho Ni Ao quadrado. ao quadrado? Não é ao quadrado, não é? Mas o quadrado já está aqui. Então só vai ser ele, sem elevado a nada. Ó, o primeiro Não. termo é 1. O segundo termo é 1 menos Ani elevado a 1, multiplicado 1 vezes Azão Ni elevado a 1. Ah, Mais então vai ser ao o cubo? segundo termo difere do... O terceiro termo difere do segundo apenas pelo expoente aqui, ó. Aqui é 1, aqui é 2. E aqui E vai o ser outro vai ser ao cubo? ao cubo. Ah, tá, ok. E o próximo termo? Professor, isso vai virar uma sequência? Exatamente. Vai gerar uma Ah, potência, série de potência geométrica. Tá? ok. Eu vou apagar e vou colocar essa série, né, dessa forma, mais pontinho, pontinho, pontinho. Tá? Vamos fazer o seguinte. Vamos chamar K pequeno de 1 menos Azinho, Ni, multiplicado por 1 menos Azão, Ni. Opa, é Azão, não é Azinho.
Então, esta quantidade de radiação que é absorvida pela placa 2, né, devido à imitância da placa 1, vai ficar assim. Azinho Ni, Ni, vezes S, multiplicado por quem? 1. O primeiro termo aqui, o que que é? O próprio K, né? 1 mais K, mais o segundo termo. Bora, pessoal, participem. 1 mais K, mas... O segundo termo vai ser 1 menos o azul? Esse termo aqui, o que que é? É o próprio K, ó. Só que está elevado ao Quadrado. quadrado. K ao quadrado, mais o terceiro termo. K ao cubo. Mais o próximo termo. Vai ser até KN. Até Kn, esse N pode ser infinito. Ok. Certo? Certo. Então, o que que eu tenho aqui? O que eu tenho aqui, esse termo é uma série de potência geométrica. Tudo bem. Então, essa série de potência geométrica é o seguinte. O somatório de n variando de 1 até infinito. Desculpa, fiz errado. É o somatório de n variando de 0 até infinito. N variando de 0 a infinito. De k elevado a n é igual ao quê? Quando n for 0, o k elevado a 0 vai dar quantos? Vai dar 1 mais k elevado a 2 mais pontinho, 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 infinitamente. Isso aqui é igual a 1 dividido por 1 menos k. Tá? Então, essa é uma série de potência, né, que vocês podem tirar lá das relações de recorrência. E usando esta série de potência, a gente pode chegar, né, vou apagar um pouquinho aqui. Professor, eu vou ter que te abandonar agora, tá? Eu tenho uma aula 9h30. Mas eu vou assistir o final da reunião, tá bom? Tá bom, já estou terminando aqui, tá? Só me dá mais um minutinho, já estou terminando. Isso não, aqui, tudo bem, professor, tudo bem. Isso aqui, eu já vou dar o resultado final, tá? Vai ser Ani vezes Eni. Opa, desculpa, eu errei. É grande, tá? É ruim escrever esse assim. Vai ser esse termo aqui, né? Azinho Ni. E grande Ni vezes S dividido por 1 sobre menos K. Tá? Então, é essa a relação que a gente obtém, né, da quantidade de calor, da quantidade da radiação que a placa 2 absorve devido a uma emissão da placa 1. Tá? Próxima aula, a gente vai ver o quanto que a placa 2 absorve de uma radiação que ela mesma emite. Ok, tá? Então, professor. qual que vai ser a diferença? Na próxima aula vai ser o QA22. Tá? Ok. Perfeito. Então, até a próxima aula. Até mais, professor. Obrigada. Tchau.